Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao Rafael pelo tempo dele de estar aqui com a gente, né? É um programa que faz parte do processo de treinamento, de educação do Instituto Alma Viva, que está aberto para o pessoal da pós-graduação também. E eu acho que vai ser uma apresentação de muito valor. O Rafael conhece muito do assunto, é um estudioso não só disso, também de temas muito relevantes da psiquiatria. Foi meu contemporâneo na faculdade e é um cara que é um profissional, né, muito envolvido na área de saúde mental, que vai trazer muita contribuição para a gente, eu tenho certeza. Então, Rafael, muito obrigado e fique à vontade. Obrigado pelo convite, obrigado pela introdução, César. Prazer aqui colaborar com o projeto, fazer parte do projeto. Agradeço aí a audiência de todos nesse final de semana, começo de final de semana, sexta-feira. Vejamos se eu consigo primeiro, vamos ver se... Bom, aliás, obrigado pela confiança, estou controlando o tempo aqui. Bom, eu sou psiquiatra, como o César comentou, eu tenho um gosto um tanto eclético, assim, eu atuo na área forense, atuo na área de gestão, e aqui a minha persona do lado da psiquiatria intervencionista, né, no lado de procedimentos em psiquiatria para tratamento de transtornos mentais. Eu comecei lá atrás com eletroconvulsoterapia, que eu ainda faço, estimulação elétrica transcraniana com corrente contínua, e nessa nova nomenclatura aí, mais recente da psiquiatria intervencionista, que vem sendo usada tanto aqui no Brasil, mas fora também, entrou a ketamina, cetamina, como queiram. Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência e falar um pouquinho de dados teóricos, né? A ketamina, ela é uma molécula muito antiga. Então, por estudar ICT desde 2004, 2005 na residência, a gente via em livro-texto a descrição da ketamina como anestésico. É um bom anestésico para ICT, por quê? Porque no passado você podia usar a ketamina intramuscular, ela é segura, ela não dá depressão respiratória, então, diferente de Propofol e de etomidato, que são os anestésicos que a gente mais usa, não é uma medicação que pode causar uma parada respiratória e um problema maior, um evento maior. Então, na época que se fazia anestesia sem o anestesista, era uma opção. E também é descrito como um fármaco que aumenta o tempo de crise convulsiva. Então, como uma forma de resgate, pacientes que estejam com o cérebro muito inibido e você tem que desencadear a convulsão para ter o sucesso da eletroconvulsoterapia. Como eu disse, é antigo, foi sintetizado em 56 pela Park Davis, e desde 66, ou seja, 10 anos depois, ele começou a ser utilizado, se popularizou, e a gente ainda usa como anestésico, como eu convivo bastante com os anestesistas, né, eu pergunto, enfim, qual que é o uso da ketamina hoje em dia, eles têm usado bastante para dor, da mesma forma que a gente usa em psiquiatria, tanto é que vocês vão ver nas indicações, eu coloquei dor crônica, então eles utilizam tanto para o pós-operatório, o César que é cirurgião, não sei se ele tem essa experiência aí de uso no pós-operatório, então eles fazem um pouquinho de ketamina para o paciente continuar com a analgesia por um pouco mais de tempo, e também tem o mesmo sistema de infusão de ketamina para paciente com dor crônica, dor oncológica, algum outro tipo de dor crônica. É uma molécula orgânica, a gente chama de mistura racêmica, porque ela tem os dois isômeros, né? Não sei se vocês vão lembrar da época do colegial, mas aqui tá esquematizado um isômero que vira para a esquerda e outro que vira para a direita, e a ketamina que é utilizada em veterinária, ou ketalar, que eu acredito que ainda tem disponível no mercado brasileiro, é misturado. Isso é um dado interessante, porque quando forem olhar estudos, vocês têm que ver se estão usando a esketamina, que é o isômero ativo, que é o isômero, inclusive, daquele spray nasal, e é o medicamento Ketamin, da Cristália, do laboratório Cristália, ou se o estudo está falando da mistura racêmica. Qual a diferença? A esketamina, ou destrocetamina, ela tem uma potência 2 vezes maior, esse isômero, do que a ketamina. Então, quando você vai comparar a dose, você tem que levar em consideração isso.
e ela dá menos efeito adverso. O principal efeito adverso, já que é um anestésico dissociativo, é a dissociação. Durante o efeito dá um barato, tanto é que é uma droga de abuso, né? Se vocês forem aí dar uma pesquisada nesse submundo ou nesses nichos, é conhecida como K, Special K, geralmente de origem veterinária. Tem lá os processos de secar a ketamina no micro-ondas e cheirar, basicamente é isso. Já atendi alguns pacientes que utilizavam recreativamente a ketamina. Dá muito mais barato a ketamina veterinária porque é a mistura racêmica, é o composto completo com os 2 isômeros e, enfim, mas também é uma forma em que você também perde um pouco o parâmetro de quanto que está sendo utilizado ali, se você não está passando um pouco da dose que causa uma dissociação, um certo prazer, para uma dose que pode dar uma consequência um pouco desagradável. Bom, eu tive contato. Olha, eu queria que. Eu não vou ver a mão de ninguém levantar, mas podem abrir o microfone se tiverem alguma dúvida, interromper para a gente ir fazendo uma certa troca. Fiquem à vontade. O César pode me sinalizar, ou a Silvia. Então, eu comecei a ver os trabalhos saindo sobre o uso de ketamina como antidepressiva a partir dos anos 2011, por ali, e aí eu comecei a usar com ECT, para potencializar ECT. Ou seja, já era um anestésico que podia ser utilizado com eletroconvulsoterapia, porque já tinha uma descrição muito antiga, de mais de 40 anos, e o que eu percebi, o que os estudos mostram, é que pode antecipar a resposta. Então, é frequente eu usar um pouco de ketamina junto com outro anestésico, para potencializar, para que o efeito venha mais rápido. E até alguns pacientes que não estavam respondendo a ECT com ketamina, eu não sei se pelo efeito acumulado do número de sessões ou pela própria ketamina ter sido acrescentada, não dá para saber, mas me parece uma droga de resgate. E a popularidade veio com a campanha maciça da Janssen, já no nosso meio já tinha algumas pessoas fazendo, mas com a aprovação do Spravato pelo FDA logo um pouco depois aqui no Brasil, a gente tem essa opção nasal, da qual eu vou falar. Qual que é o mecanismo de ação? As indicações, né? Como estava no título da aula. Ideação suicida, risco de suicídio iminente, alto risco de suicídio em função de doença afetiva, em função de depressão unipolar ou bipolar, é uma indicação de ketamina, quando você precisa de uma resposta rápida. O que se percebeu a partir dos anos 2000, e geralmente muita coisa em medicina é um achado empírico, né? Assim, você percebe que a bupropiona, que era um antidepressivo, faz o paciente abandonar o cigarro, ou a própria história do Amplictil, né, do primeiro antipsicótico, da clorpromazina, que era um antiemético, né, um remédio para ânsia de vômito, mas perceberam que quando aplicava essa medicação em pacientes com delírios e alucinações, aqueles delírios regrediam. E a mesma coisa, começaram a perceber que a ketamina dava um efeito euforizante, antidepressivo transitório. Então, é uma medicação que tem um efeito rápido, em poucas horas esse efeito pode aparecer, porém fugaz. Então, entre alguns dias até uma semana, não é um efeito sustentado, pelo menos o efeito de uma dose ou de 2 doses não é um efeito tão sustentado, não se espera um efeito sustentado, por isso que os protocolos prevêem o uso 1 vez por semana ou 2 vezes por semana para você manter esse efeito. Ele age no sistema de glutamato, que é o neurotransmissor que modula a excitação do sistema nervoso central. Ele bloqueia, né, ele é um antagonista de receptor de N-metil-D-aspartato, e através dessa ligação, ele libera o fluxo de glutamato para se ligar a um outro receptor de glutamato, e é através dessa via de ativação desse outro receptor que chama AMPA, que se dá o mecanismo de ação. Tem algumas teorias. Então, o bloqueio NMDA
parece ser central mesmo, mas a ketamina ela tem uma ação fraca em outros receptores, receptor opioide, transportador de norepinefrina, de serotonina, mas ao que parece é esse bloqueio NMDA que desencadeia algumas reações intracelulares e que, em última análise, levam a uma ativação da plasticidade neuronal. Então, aqui, né, eu ainda vou destacar essa imagem no outro slide, mas está aqui mostrando o bloqueio do receptor de N-metil-D-aspartato pela ketamina. Essa sinalização do neurônio pré-sináptico, né, upstream, por glutamato, ela não tem onde se ligar aqui, ela vai se ligar mais fortemente no receptor AMPA, que tem esse nome impossível de decorar, e gera uma sinalização intracelular que vai ter como consequência ativação de sinaptogênese, melhora das conexões entre os neurônios, entre os dendritos, liberação de fatores neurotróficos. Esse receptor, ele modula canais de cálcio. Então, tanto uma ação direta, aumentando a expressão de certas proteínas, como a entrada de cálcio, o cálcio mediando algumas reações, parecem ser um mecanismo de ação da ketamina. Então, aqui a gente vê esse primeiro mecanismo, que é através destas substâncias. Então, estas substâncias agiriam no neurônio, aumentando a formação não sei exatamente a melhor tradução de spine, mas são protrusões que melhoram o contato e a troca de informação, a sinapse entre os neurônios. E o outro mecanismo, a ativação de canais de cálcio voltagem dependentes. O influxo de cálcio sinaliza para a liberação de algumas substâncias, para a produção e liberação de algumas substâncias que sabidamente têm um poder de regeneração no sistema nervoso. Uma delas é o fator neurotrófico derivado de cérebro, né, em inglês, o BDNF, e esse é um fator de endotelial vascular, também um fator de crescimento endotelial vascular. Essas substâncias têm um efeito modulatório na atividade neuronal, até fazendo um paralelo com o mecanismo de ação da eletroconvulsoterapia, que se acredita ter algo a ver com liberação dessas duas substâncias, pelo menos em parte desse mecanismo de ação, eles são capazes de aumentar o volume, a massa cerebral de substância cinzenta, então causa uma proliferação de tecido nervoso, principalmente de células da glia, que são aquelas células de apoio que ajudam na arquitetura cerebral, mas também podem levar a uma neurogênese e melhoram as sinapses, ativam a plasticidade neuronal, melhoram as sinapses, melhoram a comunicação entre os neurônios, e esse é um dos mecanismos deficitários que se acredita ser etiologia da depressão. A depressão, além da teoria monoaminérgica lá, de desbalanço de serotonina e noradrenalina, que é o mais clássico, existem outras teorias que provavelmente são mecanismos que competem entre si, talvez em um determinado paciente um predomine, outro seja menos relevante. Por exemplo, teorias inflamatórias, liberação de interleucinas, de citoquinas, que causam uma reação inflamatória no cérebro, e essa reação inflamatória sustentada, ela produz o quadro depressivo, e desbalanço do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, então um mecanismo de manutenção de um alto nível de cortisol, que também prejudica o funcionamento cerebral. E essas substâncias, elas são capazes, esses fatores neurotróficos, de regular esse desbalanço inflamatório, essa desregulação do eixo. Então, só para dar uma ideia do mecanismo de ação, que não é um mecanismo de ação direto por exemplo, por aumento de serotonina ou adrenalina. E talvez por isso a ketamina, ou muito provavelmente por isso a ketamina, funciona em casos refratários, porque você está mudando o alvo da sua ação, né? Você está saindo ali do que todos aqueles antidepressivos que a gente tem disponíveis fazem, que geralmente é aumentar serotonina e noradrenalina, e alguns aumentam também dopamina. Bom, aí aquilo que eu comentei logo no início, né?
racêmica e a esquetamina. Aparentemente, nessa revisão, existe uma tendência de melhor resposta, e eu só quis colocar essa linha mesmo, para a ketamina. Porém, no exterior, não é comum, nesses estudos, utilizarem a nossa esquetamina, o ketamin da Cristália, endovenoso ou subcutâneo. Então, muitos desses estudos, se não a maioria, utilizam a ketamina nasal. E isso eu quero chamar a atenção para a diferença do tamanho de efeito, ou seja, do risco relativo, entre uma apresentação e outra, né? Então, não quer dizer que a esquetamina ela tem um efeito inferior. É que aqui, nesses estudos, geralmente você está comparando vias de administração diferentes e doses diferentes. Regulamentação, né? A gente pode usar, qual a regulamentação? Então, o Spravato foi a primeira formulação de ketamina que está na bula. Então, é perfeitamente on-label, ele é autorizado pela Anvisa. Os outros usos do ketamin ou mesmo do ketalar são off-label. E consta em bula EV e M, né, endovenoso e intramuscular. Tem uma discussão que eu considero supérflua, eu considero até que eu não vejo motivo para se discutir isso dentro do Conselho Federal de Medicina, porque eu acho que o CFM ele deveria opinar sobre segurança e sobre efetividade, ou seja, questões técnicas do uso do fármaco, e não por uma tecnicalidade se a Anvisa colocou, deixou de colocar, ou deixou de deixar que o laboratório colocasse o uso subcutâneo em bula, né? O fato o Brasil tem um grupo bastante ativo, que é o grupo da Unifesp, que trilhou esse caminho de fazer pesquisa com a esquetamina subcutânea e tem uma resposta boa, né? Depois eu vou mostrar um artigo, e com bastante segurança. Qual a vantagem que eu vejo, até pensando no sistema público? O uso subcutâneo facilita bastante, você não tem uma exigência de um aparato, de uma bomba de infusão, soro, pegar acesso venoso, de forma que você poderia fazer o uso disso em salas de procedimento mais simples, né, e conseguir aumentar o número de pessoas beneficiadas. Mas eu vi, o César compartilhou comigo, com vocês, um parecer, se eu não me engano, do Conselho do Ceará a respeito da cetamina. Já tinha uma consulta aqui em São Paulo, mas o CFM está elaborando um parecer e vazou lá num dos grupos, lá o rascunho desse parecer. Então, aparentemente, eles estão deixando ali que subcutâneo não é nem off-label e nem experimental. Então, é um uso não regulamentado. Isso eu acho que cria uma vulnerabilidade, desde que eu soube que o entendimento de, pelo menos, de alguns conselheiros estavam nesse sentido, assim, muito rígido do ponto de vista normativo, eu parei de fazer subcutâneo, porque eu achei que era uma vulnerabilidade jurídica. Se vem um parecer desse dizendo que não é considerado nem off-label, e eu acho que ele vai sair em determinado momento, então já me antecipei, e nem experimental, eu preferi trocar tudo para EV. Os locais onde eu faço tem disponibilidade de bomba de infusão, e enfim, o efeito é o mesmo. Então, é só a facilidade de aplicação, você usar menos recurso, né? Você acaba até encarecendo o procedimento. Bom, só para comentar, Rafael, rapidinho, esse parecer é um parecer do CFM sobre uma consulta do CRM do Ceará, e lá eles descrevem, inclusive no parecer, o que é o uso off-label. O uso off-label eles descrevem como uso que não está na bula. Então, por esse parecer do CFM, tanto faz se é IM, se é intramuscular, intranasal, o que vai contar é o risco e a segurança que o paciente propôs para o paciente, como aquilo evoluiu. Então, acho que por enquanto está todas as vias, né, desde que cientificamente concretas aí, que fazem sentido, estão resguardadas por esse parecer.
Esse ainda não saiu. Aquele que você mandou, eu não sei se você tinha visto esse especificamente. Aquele que você mandou, acho que já está publicado. Esse não está publicado. Esse alguém mandou para alguém que acabou se espalhando aí. Mas esse não foi aprovado ainda pelo CFM. Eu não sei se deve passar na Câmara Técnica lá e talvez eles venham a mudar alguma coisa. Mas eu concordo plenamente, eu acho que a questão é exatamente essa. Você assume, todo ato médico você assume um risco, né? Você pesa benefício versus riscos, você assume o risco, pega o consentimento do paciente. Aliás, é um ponto importante que eu não deixei escrito, mas é importante que todo procedimento a gente obtenha o consentimento do paciente e, enfim, busque aplicar a melhor técnica possível, mas você é responsável por aquele ato, sem dúvidas, eu concordo com esse entendimento. Bom, então esse estudo que saiu no Journal of Affective Disorders, comparando ketamina e ketamina racêmica. Então, aquela revisão provavelmente tem esse estudo no meio dela. Mas aqui o que é interessante para chamar a atenção é como a ketamina, pela via endovenosa, ela tem um tamanho de efeito, né, uma chance de proporcionar resposta ou remissão maior do que a esketamina nasal. Mas sempre lembrando que esses estudos, em geral, comparam a ketamina endovenosa com a esketamina nasal. Talvez não, com certeza não é a melhor forma de comparar se a gente quiser ver o efeito da substância e não da via de administração. Mas eu chamo sempre a atenção para isso por conta dessa diferença. Uma ampolinha de ketamina de 10 ml, ela deve custar menos de R$50. Não custa R$100. Um dispenser de Spravato custa de 28 miligramas. Eu tinha em mente que custava uns 1.500, 1.800. Eu achei na internet esse valor. Deve ser valor de catálogo, deve ter um valor um pouco menor. Mas é muito caro. É muito acima do valor da ketamina. O que se argumenta é que ele tem um atomizador que consegue fazer microgotas, ou seja, faz com que haja uma pulverização da substância de forma a proporcionar a absorção pela mucosa nasal. Ainda assim, a medicação, ela não é uma novidade, ela é a mesma medicação da Cristália. Né? São sinônimos, esketamina, destrocetamina, são sinônimos, é a mesma substância, é o mesmo isômero. Bom, e agora, esse artigo especificamente, ele não é nenhum artigo paradigmático, mas ele mostra um pouco do que esperar, de como funciona num best case scenario. Comparativo de esketamina 0,20 por quilo e 0,40 por quilo, com 2 doses. Eu coloquei aqui mais para mostrar o gráfico de como funciona a resposta e como ela é rápida. Então, aqui a primeira dose, como estava o score de depressão antes da dose e 2 e 4 horas depois. Então, tem uma melhora expressiva em uma boa parte dos pacientes, muito rápida, né, em algumas horas. Depois de alguns dias, a curva tende a ascender de novo, e aí na segunda dose, esse estudo foi só com 2 doses, você tem novamente uma queda que se soma no índice, no score de depressão. Então, mostrando o efeito rápido da ketamina, e aqui nesse estudo não tem tanta diferença, mas ele tem um catchzinho, ele tem um crossover, então o paciente que não estava respondendo a 0,20, eles trocam de grupo nessa segunda aplicação, então não vale tanto assim para a gente ver a comparação de doses, mas esse número tem se repetido, então a taxa de resposta
ao final de um ciclo de tratamento, não na primeira dose, mas ao final de um ciclo de tratamento, varia entre 55% e 65%. Lembrando que são pacientes geralmente refratários. Aqui é da bula do Spravato, né? Eu fui dar uma olhada para essa nossa conversa, né? O que tem de ensaio clínico que levou à aprovação do FDA. Então, eles têm esses 2 ensaios aqui que aparecem em bula, e aqui a taxa de resposta a cada semana de tratamento. Então, 56 miligramas, né? 2 frascos com mais antidepressivo, sempre mantido antidepressivo oral, 84 miligramas mais antidepressivo oral e só o antidepressivo oral. Então, a taxa de resposta, ela vai aumentando e, no melhor cenário, chega a 50, aliás, são muito semelhantes, né, as duas doses, 50, 54, 55 contra 38 do placebo. Eu não olhei diretrizes metodológicas, eu queria pegar uma coisa mais macro. E nesse outro estudo, já com a dose de 56 ou 84 misturada, ou o placebo, você chega no final de 4 semanas a 69. Então, aquele índice que eu falei, é de 55% a 65% de resposta, né? Resposta geralmente é melhora de 50% no score da escala que foi utilizada inicialmente. E aí o efeito do antidepressivo oral e placebo, e aí a gente acaba vendo a diferença entre o que seria o efeito adicional da ketamina. E a taxa de remissão de 30% até 50% do spray nasal. Agora, vejamos aqui. A recomendação de bula é que você comece no adulto jovem, até 65 anos, com dois ou três frasquinhos. Eu não mencionei, mas o frasquinho é dose única. Quando eu vi que eles iam lançar isso e me falaram o preço, eu imaginei que fosse parecido com aqueles negócios de tratar a rinite, que fosse tipo um Nasonex, sabe? Vem, sei lá, 20 doses. Quando me falaram que era uma dose, realmente eu fiquei um pouco desanimado com essa prescrição, porque eu achei que o custo está muito alto em relação ao fármaco endovenoso ou subcutâneo. Então, 2 vezes por semana, nessa dose de 56 ou 84, e se for um idoso, você usa menor dose, você usa só um frasco, e aí 1 ou 2 frascos, de acordo com a resposta. Você mantém esse esquema por 4 semanas, depois você passa por uma manutenção semanal, ali mais 4 semanas, e aí você iria para uma tentativa de empírica de manutenção, se você vai manter a cada 1, 2 semanas. De fato, não tem segmentos tão longos de ketamina para a gente definir protocolos de manutenção, mas na prática você acaba tendo seus pacientes de manutenção e com boa resposta, às vezes de 15 em 15. Eu já tive até paciente que faz uma vez por mês e fica bem. Qual a diferença de biodisponibilidade? A biodisponibilidade do uso nasal é de 50%, né? E ela tem uma ligação média a proteínas de 40% a 45%. E agora, passando aqui para a prática do grupo do Acioli, do Del Porto, né, que são 2 professores da Unifesp, com a ketamina subcutânea. Esse é um dos trabalhos que eles têm. Eles têm um estudo, inclusive, que continua acontecendo. O protocolo deles é de 8 semanas. Esse, pelo menos, eu não sei se eles ainda estão mantendo. Quando eu estava lá na Unifesp, eles estavam mantendo o protocolo de 1 vez por semana por 8 semanas, né, as aplicações, meio até 1 miligrama, mas eu vou falar isso na sequência. Então, após a primeira dose, você tem uma resposta de 37%, e você vai tendo uma resposta adicional, chegando até 62%, que eu acho que é uma expectativa realista de resposta. E a cada nova dose aumenta a chance de resposta existe a chance de um não respondedor responder da ordem de 17%. Bom, então, vamos lá. Protocolo subcutâneo ou EV.
já fiz a ressalva, né, como psiquiatra forense e tendo trabalhado na área de judicialização na Secretaria da Saúde, eu fico sempre muito defensivo com isso. Por isso que eu estou defensivo em relação ao subcutâneo, mas, de fato, eu acho fantástico. O efeito clínico é ótimo. 0,3 a 1 miligrama por dose, então geralmente eu começo com meio miligrama por dose. Quando eu fazia subcutâneo, eu dividia a dose em 50, uma primeira dose, metade da dose total, aguardava uns 30 minutos. Se o paciente estivesse tolerando bem, não tivesse com uma reação muito ruim. O que é uma reação muito ruim? Pode ser desde um desconforto, ansiedade, inquietação, uma vivência de medo, às vezes pode ter umas alterações de percepção, ver, escutar coisas, uma alteração da realidade, que é o efeito dissociativo, que pode ser uma experiência muito boa, muito prazerosa, mas pode ser horrível. Então, a depender disso, eu fazia ou não a segunda dose. Em geral, com o passar do tratamento, esse efeito agudo, ele diminui, tem uma certa tolerância, uma certa habituação. E quando está em bomba de infusão contínua, né, que é o outro método, ou também no método antigo, cálculo de dose que qualquer enfermeiro sabe fazer pelo gotejamento, você percebe que o paciente está tendo uma reação ruim, você simplesmente fecha a torneira ou pausa a bomba de infusão contínua. É recomendável o paciente ter um jejumzinho ali de uns 3, 4 horas, alguma coisa assim, porque pode dar náusea, né? Se der náusea, usam o Zofran, Dancetrona, qualquer, mesmo Dramin, e basicamente a maior parte dos pacientes não tem nada, é muito bem tolerado. No próximo tópico eu ia comentar sobre fazer ou não isso em consultório. Eu acredito que o risco é muito baixo, que seria algo viável para você fazer em um ambulatório, em um consultório, com alguns recursos para qualquer intercorrência, mas nada muito invasivo, porque é uma medicação que sabidamente não dá depressão respiratória. Aí vem a outra questão, que é a questão jurídica. Na caixa, no frasco, está escrito anestésico geral. Então, isso, no judiciário, imagino eu que tem um peso, afinal, é um anestésico e você estava usando no ambiente não hospitalar. Então, por conta desse risco, eu aconselharia a não utilizar, a não ser que você tenha uma área de procedimento, um ambulatório tipo 2, se eu não me engano, que é o tipo de área, de licença, que você pode fazer uma endoscopia, que você pode fazer uma colonoscopia, ou seja, você tem estrutura para fazer procedimentos, porque aí a segurança é maior. Mas eu entendo que o risco é muito baixo de ter alguma intercorrência. Eu tive algumas vezes aumento de pressão, mas nada que fosse uma crise hipertensiva e incômodo com o efeito. Mas é uma dose subanestésica. A dose anestésica é de 2 a mais miligramas por quilo. Então é uma dose bem menor que a que se usaria numa anestesia. Mas é bom você saber se seu paciente é hipertenso, é bom ter um eletrocardiograma basal para ver se não tem nenhuma alteração de condução que possa ali no aumento de pressão, enfim, desencadear uma arritmia, qualquer coisa assim. Fase aguda, 2 vezes por semana por 4 semanas ou 1 vez por semana por 8 semanas. Ultimamente, a maior parte dos serviços estão fazendo 2 vezes por semana. Mas de acordo com a disponibilidade, não é um erro pensar em fazer um protocolo de 1 vez por semana. Depois, a manutenção, tese você poderia passar para 1 vez por semana, observar o paciente durante 1 mês, ver se aquela dose está mantendo o paciente bem, depois passar novamente para quinzenal, mas é tudo muito empírico, como eu disse, ainda não tem um follow-up muito grande. Então, eu fiz já essas considerações sobre o uso hospitalar ou consultório, e eu acho que vale a pena pensar nesse risco. E aí, falando dessas técnicas aí para concluir de psiquiatria intervencionista,
que inclui estimulação magnética, que pode ser utilizada em alguns protocolos rápidos, né, para buscar uma resposta rápida, ketamina, ECT, né? O que elas têm em comum? E a ketamina é bastante empolgante porque é simples, é barata, tem uma taxa de resposta considerável, tamanho de efeito considerável, que pode diminuir o tempo de internação, né, pode diminuir o tempo de necessidade de supervisão de um paciente com risco de suicídio, diminuir sofrimento, incapacidade, fazer resgate de pacientes refratários sem que você tenha que utilizar uma técnica mais cara ou mais invasiva, como ECT ou estimulação magnética. A taxa de suicídio tem crescido no Brasil, principalmente em adolescentes e crianças. Seria uma estratégia interessante, por exemplo, para o SUS, né, você ter locais que fizessem a infusão de ketamina, que recebessem encaminhamento da rede, para que você evite esse desfecho fatal. É óbvio que eu sou entusiasta da ideia de incorporar isso nos protocolos, por exemplo, em pronto-socorros, né? O problema é que a gente tem poucos pronto-socorros especializados, isso aí foi sendo suprimido da rede pública de saúde, e com base nos protocolos, você poderia ter uma atuação mais incisiva nesses casos que aparecem nas emergências, de forma a tirar daquela situação de risco e até evitar a internação. Né? Lógico, a gente precisaria pensar até quando eu falo aqui de uso sequencial e racional, quais técnicas de psiquiatria intervencionista você usaria primeiro, em segundo lugar, e quando você chegaria na ICT, que em geral é a técnica que você reserva para os casos mais refratários, mas com certeza a ketamina é um excelente candidato para ser a primeira linha, né, pela facilidade, você não precisa de nenhum equipamento, não é uma droga de difícil obtenção e nem cara, né, e nem cara. Bom, é isso, eu fico à disposição agora para a gente discutir aqui, ver as perguntas. Não sei se vocês colocaram alguma coisa mas conversando com o César, inclusive sobre a psilocibina, eu acho que seria extremamente interessante. Por exemplo, no São Camilo, a gente está fazendo em um local com box individuais, com televisão, então eu sempre encorajo o paciente a tentar colocar alguma imagem prazerosa, alguma coisa abstrata, ou algum som de relaxamento, e eu acho que seria interessante, sim, eu acho que seria interessante para aproveitar a viagem e induzir algum efeito terapêutico, eu acho que seria interessante, mas não é padrão. A gente está no curso, o pessoal aqui também está participando do curso da pós-graduação de psicoterapia associada, assistida por psicodélicos. E uma coisa que está acontecendo muito no Canadá e nos Estados Unidos é o uso da ketamina associada à psicoterapia no momento da utilização da ketamina. Então, eles até separam os nomes, a ketamina médica e a ketamina com psicoterapia, eles têm nomes específicos para separar os dois tipos de uso. Talvez até em algumas estratégias para a gente conseguir. Isso tem estudos publicados, né? É um artigo que eu mandei para vocês até, mostrando a importância das alucinações, né? Ou da viagem psicodélica na manutenção, na potencialização dos efeitos antidepressivos. Então, é uma coisa muito nova, né? Uma coisa que a gente está aprendendo agora, e são vocês que vão tocar isso daí para frente e fazer acontecer. Nesse estudo, só reiterando, né, César, nesse estudo mostra trabalhos que datam de 2006. Então, essa é a atualidade, né? E lembrando que no Instituto Almaviva a gente tem anestesistas que vão tratar de dor com ketamina, não só com ketamina, mas são anestesistas que tratam especificamente de dor, incluindo o uso da ketamina para tratamento de dor crônica. É um complemento, viu, Rafael? Eles vão estar juntos lá. Deixa eu comentar uma coisa. Não sei se o César conhece o Edrin Vicente, eu acho que ele é da 8. Se não for da sua turma, uns 1 ou 2 anos antes. Ele é um neurologista e ele que importa, vende, dá suporte para as máquinas de estimulação magnéticas russa
a Neurosoft. E, naturalmente, ele é um grande entusiasta. E lá no showroom dele, lá onde ele demonstra e tal, ele tem uma clínica que ele atende alguns pacientes. E uma das coisas que ele estava conversando comigo é que ele contratou uma terapeuta porque ele estava entusiasmado com essa ideia de você fazer neuromodulação, ou seja, você modular a atividade elétrica cerebral, ao mesmo tempo que você faz alguma intervenção tipo mindfulness ou outras técnicas cognitivas. Então, que você tem um efeito somado. Eu acho que é muito nesse sentido, né? Você fazer TDCS, TMS com a intervenção terapêutica e os dissociativos e psicodélicos, e acho que faz todo sentido. Encarece o método, evidentemente, mas você vai ter um público para isso, sem dúvida alguma. O protocolo do Spravato. Então, o protocolo sugerido em bula é você utilizar 2 ou 3, para paciente abaixo de 65 anos, 2 ou 3 frascos por aplicação, 2 vezes por semana nas primeiras 4 semanas. Então, você faz 8 sessões. Você só vai usar um frasco único por sessão se for um paciente idoso. Basicamente, é esse o protocolo. Em termos de tempo, possivelmente a ketamina nos respondedores tem uma ação mais rápida. A ECT ela começa a ter uma resposta a partir da segunda, terceira sessão, né? Então, se você considerar que você faz 2 ou 3 por semana, pode passar um pouco ali de uma semana para você começar a ter resposta. E uma das primeiras respostas, assim como na cetamina, é a diminuição da suicidalidade. Então, a diminuição da suicidalidade vem antes de você ter uma melhora global do humor. Para esse até mais fácil, é meio minha... Muito minha prática. A taxa de recaída pós-ECT é de 65% em um ano, sendo que a maior parte é recaída precoce, é no primeiro mês. A maior parte, assim, tipo, uns 60% dos 60% é no primeiro mês. Então, sem manutenção adequada, a recaída é bastante avassaladora. Tem algumas estratégias que quase competem com esse ET de manutenção, que é, por exemplo, utilizar lítio com tricíclico, lítio com venlafaxina, que parecem segurar um pouco. Ainda assim, o grupo que recebe esse ET de manutenção tem um desfecho maior ao longo do tempo. Da ketamina, eu acho que a gente não tem, ou eu não sei qual que é a taxa de recaída depois de um evento, depois de um evento de sucesso, depois de um tratamento de sucesso. Quando você está na fase aguda, fica muito funcionando como liga e desliga, sabe? O paciente sai, melhora, fica às vezes um dia bem, aí no outro ele já começa a piorar um pouco, até que depois de um certo tempo, um certo número de sessões, ele começa a estabilizar e não ter mais tanto sobe e desce. Tem algum... Oi, Rafael, posso falar? Pode ter alguém que escreveu alguma coisa aqui. Não, até com relação a essa pergunta do Márcio, não foi exatamente isso que ele colocou, mas no início, a tua resposta é que tem um trabalho recente que mostrou, até foi um trabalho de não inferioridade a respeito do uso da ketamina em relação ao ACT, mas o resultado que eles tiveram, eles não puderam publicar como superioridade, mas o resultado naquela coorte foi até de superioridade, mas só nesse primeiro momento. Mas a minha pergunta é mais de ordem prática, até porque em relação a uma questão extremamente importante, do ponto de vista mesmo de saúde pública, que é a suicidalidade e o suicídio, e muitíssimo ligado à depressão refratária, você colocou o quanto, e eu concordo, o quão importante deveria ser que esse medicamento, para uso aí, não necessariamente intranasal, mas muito mais acessível, em serviço de emergência geral e serviço de emergência psiquiátrica. Mas, para tal, o que nós precisaríamos, e de algum modo a gente vai encontrar isso mais adiante, com relação também junto à Anvisa, da autorização, da utilização dos psicodélicos, enfim,
mas já existe um medicamento fabricado pela indústria farmacêutica, e só que para que um medicamento seja aprovado na Anvisa para uma determinada finalidade, existe toda a academia produzindo conhecimento e dados que corroboram essa indicação, mas a indústria é que teria que entrar com esse pedido. Minha pergunta para você que está nesse dia a dia e que trabalha diretamente com isso, como é que você percebe as chances de poder esse medicamento vir a ser efetivamente aprovado, e você falou lá do CFM e tal, pela Anvisa para o uso EV, e que poderia permitir, então, uma possibilidade de acesso a muito mais pessoas em serviço de emergência, enfim. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, eu tenho uma dificuldade de entender por que a Cristália ainda não conseguiu, se existe alguma barreira na Anvisa, no sentido de, nós estamos falando de um negócio que custa 25, 30 para um negócio que custa 3 mil cada dose, dois frascos, que seja 3 mil pensando num desconto. Porque, para mim, sinceramente, não faz tanto sentido a Cristália não conseguir colocar o uso como antidepressivo em bula. Como a gente tem ensaios nacionais publicados com o produto deles, né, porque é o único que tem, não tem outro concorrente, em tese eles conseguiriam montar um relatório, um parecer técnico e solicitar a inclusão à Anvisa. Então eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu já perguntei pro Acioli se a Cristália nunca tinha procurado ele. Parece que eles fizeram algumas tentativas, por isso que talvez tenha alguma coisa estranha aí nessa tramitação na Anvisa, do porquê eles não permitiram colocar em bula. Oi. Uma pergunta minha agora também, para a gente pensar. Que outros pacientes com outras indicações, né, você tem recebido, já viu? O que você pensa de outras indicações, como pacientes com ansiedade, ou pacientes com vício em álcool e outras drogas, em relação à ketamina? Olha, não tenho recebido, assim, exclusivamente por um quadro de dependência, álcool, outras drogas, ou exclusivamente por ansiedade. Agora, a ansiedade como um sintoma comórbido, junto com depressão, que é bastante comum, isso sim, tem uma melhora, né? Tem uma melhora junto no pacote de tratamento da depressão. Mas não tem experiência, assim, de receber um paciente com uma dependência química, talvez pensando aí num paradigma da ibogaína, né, ou da própria psilocibina no tratamento de dependência. Não tem essa experiência. Você chegou a ver alguma coisa, César? Alguma tentativa nesse sentido? Em princípio, fora do Brasil é bastante comum, né? Ansiedade, alguns casos de dependência química também. Mas aqui a gente tá começando tudo, né? Então, tudo é novo em relação a tudo também. E, Rafael, em relação a efeitos adversos, a gente recentemente saiu até alguma coisa na mídia falando sobre ketamina e problemas na bexiga, pacientes com alterações vesicais graves. Você teve alguma experiência com isso, ou com algum outro efeito adverso relevante? Putz, excelente. Isso era uma coisa até que eu ia te perguntar, porque esse é um dos meus temores, em paciente que a gente vai mantendo com ketamina perder de vista. No uso recreativo, eu vi vastamente, já olhei, é muito descrito você ter esses efeitos, inclusive cursando depois com incontinência urinária, não sei se viram uma bexiga neurogênica ou algo nesse sentido. Mas esses casos não são de uso médico, são de uso recreativo. E, em geral, é difícil você quantificar o quanto que a pessoa está usando, mas é uso bastante importante, bastante maciço da ketamina racêmica, cheirada, injetada, enfim, do jeito que for, e pessoas que acabam utilizando muito mais de uma vez por semana.
Agora, na prática clínica mesmo, o paciente que está utilizando para manutenção, que acaba fazendo um uso mais crônico, eu não vi nenhum caso desse tipo. Os efeitos mais comuns mesmo são aumento de pressão, a sensação desagradável da dissociação, mas não passa muito disso. Quanto tempo, mais ou menos, Rafael, para lá no São Camilo, ele passa com você, o paciente? 3 horas, mais ou menos. Depende do paciente. Tem paciente que tolera bem a infusão em 40 minutos, mas em geral vai levar, depois que termina a infusão, umas 2 horas para o paciente recuperar totalmente. E tem paciente que eu deixo a infusão mais lenta, em 1 hora e meia, porque ele tolera melhor desse jeito. Então, 3, 4 horas. Rafael, em relação à dependência química em relação à ketamina, sua experiência, algum paciente, algum caso que você tenha já conduzido dessa maneira ou não? Esse risco existe também, né? Existe. Não é tão comum em consultório, mas existe sim. Tem alguns pacientes, aí falando da minha esposa, no SUS e num público muito específico, público gay. Ela trabalhava no CRT AIDS. Nesse público e nessa amostra dela, mas eu já conversei com alguns amigos e parece que nos círculos é muito comum, existe um gosto muito grande por ketamina. Inclusive, porque a ketamina que eles compram no Jockey tem uma diferença em relação à cocaína, que a cocaína você não sabe o que tem dentro. A que você pega do frasco do Jockey, você sabe que é uma substância pura, então eles falam que faz menos mal, tem uma sensação de que o negócio vai melhor. E alguns desses pacientes fazem um uso quase compulsivo de ketamina. Mas só para deixar no Jockey que eles compram, né? A gente não sei. Porque é de uso veterinário. Não, mas a que usa embalada é de uso veterinário, é em alguma casa veterinária. Mas, Rafael, isso é uma dependência química real ou é psicológica? Pode gerar dependência química mesmo, pode alterar os receptores a circuitaria de recompensa e fazer com que a pessoa sinta uma compulsão por utilizar. Tem uma pergunta aqui que a gente não abordou. Na escolha entre ECT e cetamina, na avaliação benefício-risco, você também acha que os efeitos adversos da ECT têm que ser levados em consideração, notavelmente o impacto da memória? Sim, sem dúvidas. Num cenário ideal, essa pergunta é do Gabriel, num cenário ideal e tendo a pessoa tendo recursos, ou você tendo recurso no seu serviço, ou a pessoa tendo recursos, eu gosto de escalonar, então tentar a ketamina, tentar alguma forma de estimulação focal, tipo estimulação magnética ou estimulação elétrica com corrente contínua, e depois ir para ECT. Um detalhe interessante, e do porquê que eu uso bastante ketamina em ECT, é que nos estudos, uma coisa fica clara, quando você compara o grupo ECT mais cetamina, ECT sem cetamina. Tem aquela questão da melhora mais rápida, que tem estudo que mostra que sim, outros que não, mas todos mostram que o grupo com cetamina tem menos efeito cognitivo adverso, perde menos memória. Aparentemente, o bloqueio de receptor NMDA segura um pouco o efeito ruim, o efeito nocivo, na hora que você tem a liberação maciça de neurotransmissores, você tem a liberação de glutamato, e essa hiperexcitação por glutamato teria uma implicação na memória. Então, você bloquear o receptor NMDA causa uma proteção, uma neuroproteção. Então, eu tenho usado com essa perspectiva também. Faz no centro de infusão. Eles têm boxes individuais com camas e poltrona para o acompanhante, e alguns só com poltrona. Todas as vezes a gente fez em leito mesmo, em cama, com a monitorização, então faz aquela verificação de pressão periódica, eletrocardiograma e a oximetria. Isso eu acho que não é mandatório, acho que você fazer uma checagem periódica, assim, mas ficar o tempo todo, mas é padrão lá no hospital. E
e tem uma televisão. Então o setting é esse. Dá para você colocar uma playlist. Alguns pacientes não querem, não gostam da ideia, mas o paciente tem total liberdade para colocar uma playlist, para ficar olhando o celular ou ficar olhando TV. Na TV não tem assim um serviço de streaming, aí eu acho que a coisa mais customizada mesmo é no celular ou no tablet. Eu sempre recomendo, mas os pacientes, interessantemente, não são muito adeptos a isso. Assim, a maioria prefere ficar de olhos fechados, tal, talvez precisasse de um coach um pouco mais ativo, assim, de tentar demonstrar que algumas intervenções ali podem potencializar a resposta. Eu acho que agora, conforme a gente for recebendo os pacientes, eles passarem pelas sessões de preparação de ketamina, Rafael, eles vão ser orientados, né, como navegar por essa sessão e como as coisas podem ser conduzidas de uma maneira mais do ponto de vista assistido por psicodélicos, né? E aí inclui uma trilha sonora, às vezes tapar os olhos, às vezes diminuir a iluminação também. Então, talvez você comece a receber esses pacientes com essas demandas e, eventualmente, até um dos terapeutas também acompanhando a sessão de ketamina junto com o paciente. Então, ótimo, serão bem-vindos. Quando a gente começar a ter esse fluxo, a gente mantém esse contato estreito, até para eu mostrar os caminhos lá no hospital e a gente fazer esse trabalho conjunto. Bom, eu queria agradecer, então, de novo o Rafael, pelo tempo dele, pela apresentação, pelas respostas. Dizer, eu acho que foi muito proveitoso para todo mundo. A gente, na pós-graduação, vai ter um módulo inteiro só de ketamina também, e aí vai ser uma coisa, como vocês já sabem, bem pesada, densa, mas aos poucos a gente vai trazendo outras informações, outras coisas, cursos rápidos, e o pessoal da Alma Viva também vai, aos pouquinhos, se preparando melhor ou mais para poder atender esses pacientes da melhor maneira possível também. Então, Rafael, muito obrigado novamente. E vamos em frente. Disponha, foi um prazer. Obrigado pelo convite e bom final de semana para todos.